Mas, Nandan, aproveitando essa questão assim das atitudes inconscientes e conscientes que fazemos, que nos faz afastar desse eu superior, dessa conexão divina. O que você pode falar com a sua experiência, o que você vivenciou ao longo desses anos aí, que você pode compartilhar conosco? Tem essa questão do Dharma, Karma, e o Karma na Índia tem algumas subdivisões, né? Mas o Dharma é nosso propósito, né? O nosso propósito de vida, nosso dever. E aí a gente tem o nosso Karma, que às vezes parece que tem algumas coisas que não eram para acontecer, né? E aí a gente tem Vasanas. Vasanas são tendências, né? E a gente tem Prarabdhas, que são coisas que quase que são inevitáveis. E dentro dessas Prarabdhas, né, a gente tem algumas sementes. Então são sementes que estão ali guardadas dentro de nós, sementes do karma, que a gente pode chamar assim, que só estão esperando o momento certo para germinar e dar os seus frutos. Então parece que às vezes está tudo normal, está tudo bem, e de repente acontece alguma coisa que te traz o pior de você. Não tem muito como. É preciso estar preparado antes, né? Sim, E como a gente não é nenhum ser iluminado, às vezes a gente se depara com essas dificuldades que a gente nem imaginava que existiam dentro de nós. Mas aí faz parte um pouquinho do nosso karma e do nosso dharma. Seria a única forma da gente tentar explicar de forma lógica, né? De uma forma palpável, para a gente tentar encontrar um antídoto para isso. E o antídoto não tem muito o que dizer, você tem que trabalhar sempre o amor, o perdão, a aceitação, né? E buscar fazer essas mudanças. Algumas mudanças, por exemplo, apesar de parecer, né, que pelo menos é que dizem, né? sim, Eu sou um cara bem estressado, bem nervoso. não parece. É, acho que você viu lá a minha data, né? Meu signo, eu sou ariano, né? Eu nunca entendi de signo, de nada, né? Daí falar, não, ariano, quando fica bravo, é igual um carneiro, baixa a cabeça e vai com tudo. Então, de vez em quando, eu tenho os meus ataques de ariano. Mas o que eu trago disso, né? É a mesma coisa que eu estava explicando das energias. A gente tem energia tamásica, rajásica e sátvica. Então, talvez essa energia, né, de, não vou chamar de violência, né, mas essa energia mais agressiva, mais forte, pode me beneficiar em muitos momentos, se eu usar da forma sática, da forma equilibrada, Sim, da forma que vai ajudar, né? Se eu usar ela da forma rajásica, agressiva, mal, machucar alguém, não está dentro do meu propósito, dentro do meu dharma. Se eu usar ela de forma pesada, machucando também a outra pessoa de uma outra forma, também não está dentro do meu dharma, mas é o meu karma. Eu nasci ariano. Como é que eu faço? Eu não tenho como resolver esse negócio. Acho que não vou resolver nessa vida, só se na outra vida eu nasci em outro signo, que nessa vida eu nasci ariano. Mas eu preciso transformar essa energia. Então, muitas vezes a gente tem algumas coisas na nossa, acho que na minha jornada de autoconhecimento, eu comecei a ver que tinha tanta coisa ruim na minha vida, né? Aí você começa a investigar mais, você levanta a sujeira debaixo do tapete e você acaba não gostando das coisas que você encontra lá. E em algum momento eu tive que fazer as pazes com tudo isso e aceitar tudo isso, porque tem como eu falei, tá dentro da minha memória, tá preso, assim, eu não consigo resolver. E se eu não me perdoar, se eu não aceitar todos esses meus defeitos, eu não consigo seguir para frente, eu não consigo ter uma vida em paz, uma vida feliz, né? Na história do Buda, ele encontrou com um assassino, chamava-se Angulimala. Angulimala significa as falanges dos dedos, né? Os dedos. Ele tinha o costume de que cada pessoa que ele matava, ele cortava e guardava um dedinho. Então ele tinha um colar cheio de dedinhos, né? E um dia todo mundo morria de medo de Angulimala. E aí ele entrou no vilarejo, todo mundo ficou morrendo de medo e coisa e tal. E o Buda estava passando por ali. Ele falou: não, eu vou conversar com esse tal de Angulimala, né? E aí, Angulimala achou muito estranho, como que esse cara não tem medo de mim, né? Como esse cara transmite tanta paz, né? E aí o Buda, ele ficou curioso, como que você não tem medo, né? E aí o Buda falou para ele sobre o caminho.
E ele falou: "Não, mas eu não posso mudar o meu caminho, eu sou um assassino, eu sou uma pessoa violenta e tudo mais". Ele falou: "Não, você era uma pessoa, desse momento em diante, se você decidir não ser, Isso, você pode mudar". E ele aceitou seguir o Buda, se tornou monge, né, e só que daí, mesmo como monge, quando eles viajavam e passavam pelas cidades, as pessoas começaram a reconhecer ele. sim. "Ele é o Angulimala, o assassino", e começaram a tacar pedra nele, né. E ele, ao invés de reagir, né, com violência, ele compreendeu que da mesma forma como um dia ele não sabia e reagia daquela forma, aquelas pessoas também não sabiam e estavam reagindo daquela forma. E eu sempre achei que essa história fosse uma daquelas histórias, né, até que uma vez viajando pela Índia, tinha lá, eles chamam de stupa. Stupa geralmente é quando a pessoa vem a falecer, eles enterram os pertences, os últimos pertences dessa pessoa lá. E tinha uma stupa de Angulimala. Então não é só uma história, ele realmente viveu e é uma prova disso que a gente consegue mudar. Com certeza. É uma escolha. Se você escolher hoje fazer diferente e sempre trazer, eu sempre trago para minha mente, sabe? De pensar assim, só por hoje eu vou me cuidar, vou me alimentar bem, vou beber água, vou observar meus pensamentos, trabalhar meus apegos, conscientes e inconscientes, buscar esse autoconhecimento através dos meus amigos aí do YouTube, do Nandan também agora. Então traz para mim essa paz que eu não preciso trazer ansiedade de conquistar isso rapidamente. É um dia de cada vez, é um processo. A evolução não dá salto. Então você precisa vivenciar todo esse processo, porque para você ressignificar um trauma da infância, você vivenciou vários anos, você não conseguiu resolver isso num piscar de olhos. Então, dá para compreender que a gente tem muitos apegos, a gente tem dificuldade de trazer esse auto-amor, essa autoestima, essa autoconfiança de pensar e agir. Poxa, eu posso ser diferente, eu posso fazer diferente. E o Dani perguntou aqui sobre a inteligência emocional, essa inteligência superior. É autônoma? O que você acha, Nandan? Então é bem interessante essa pergunta, porque muda o ponto de referência, né. Quando a gente está aqui no corpo físico, a gente pensa uma coisa, mas se a gente tivesse do ponto de referência dessa inteligência superior, o ponto de referência dela olhando para baixo é totalmente diferente do nosso, né. Então, a gente acha que é separado, mas não é tão separado. Então algumas coisas que a gente passa, aqui vivendo, não faz muito sentido, mas para ela faz todo sentido. Mas eu não sei se ela é totalmente autônoma de nós. Dentro do yoga, a gente acredita que existem reencarnações, várias vidas, né? E essa inteligência superior, para ela, uma vida é apenas um sonho, um piscar de olhos. Dizem que a gente tem, sei lá, mais de 1000 vidas já. Você mesmo disse que eu sou uma alma antiga, então talvez eu tenha aí ó, Sim, sim, é um sim. pouquinho, um pouquinho mais. Tá difícil, viu? Eu Eu tô tendo que passar aproveitei por várias vidas, né? Aproveitei e analisei a missão de vida do Nandan, e o Nandan revelou, e eu fiz a conta aqui, e o Nandan falou que fez sentido, e Nandan, quanto sua experiência Fez fez sentido ou sentido. não? Se vocês nunca fizeram a numerologia, podem fazer que ela acerta na mosca. Com certeza. Então Muito interessante. essa nossa inteligência, os hindus também dizem que essa vida é um sonho. Então, da mesma forma, se a gente tivesse como ponto de referência a gente que chega no final do dia, dorme e acorda e tem um sonho, e nesse sonho acontece várias coisas, né? E a gente acorda no outro dia e fala: "Nossa, foi só um sonho". Então essa nossa inteligência superior, até mesmo nos estados de projeção, a gente ainda está conectado muito com essa vida atual. Parece que a gente não consegue acessar tanto vidas passadas ou essa consciência de forma completa superior, né? Então, quando a gente está do outro ponto de referência, né, na inteligência superior,
a gente teria a percepção de todas as vidas, né? Todas as vidas como se fossem sonhos. A gente pode ver que a gente está no meio de um sonho. Estamos ali Sim. no meio de um sonho. Agora, em relação a ela ser totalmente autônoma, eu acho que tem a questão do karma, né? Que acaba aprendendo. Dentro da jornada da alma, por algum motivo e razão, a gente decidiu ter essa experiência individualizada como os indivíduos, e eu acho que ela perdeu parte dessa autonomia, né? Porque aí você se entrelaçou. Tem uma história de Vishnu. Vishnu é um dos deuses da Índia, e ele tem ele é descrito 10 encarnações dele, sendo que duas últimas ele ainda não reencarnou. E uma dessas reencarnações dele, ele encarnou como um porco. Então, primeiro ele reencarnou como um peixe, que é dito que o planeta era só água, então Deus deveria vir na forma de um peixe. Depois surgiram os répteis, e aí ele veio como tartaruga. O Deus era uma tartaruga. E aí vieram os mamíferos, então ele é representado como um porco. E aí ele estava encarnado como um porco e chegou os seus conselheiros, os seus mentores, falou: Vishnu, você não é um porco, você é o grande Deus Vishnu. Ele falou: não, eu sou um porco. Então, pela essa história, talvez nem Vishnu tinha tanta autonomia uma vez no corpo de um porco. Verdade. Muito interessante essa questão também do condicionamento, né? A gente sabe que nós somos essa alma, essa essência de muita luz, de muito amor, mas diante desse inconsciente ou dessa falta de questionar, de estudar, de buscar esse autoconhecimento, a gente vive num condicionamento de medos, de angústia, de sofrimento. E pensando nisso, você comentou sobre essas sombras que nós temos. Como trabalhar essas sombras? Vou dar um exemplo sobre a raiva, a agressividade. Qual o ponto positivo para usar essas dificuldades nossa? Que cada um sabe aí identificar. O que você pode falar para nós sobre esse potencial de usar essas dificuldades para alcançar essa sabedoria? Tem certas coisas que a gente não consegue mudar, né? A raiva, por exemplo, na Sim, minha vida. Mas eu tenho problemas com a raiva. É, mas hoje eu já consigo identificar, né? sim, Antes eu não conseguia. Você é tomado pela raiva, né? Você perde a consciência, né? Hoje eu já consigo ter mais consciência e me frear em relação a quando eu estou utilizando ela de forma errada. Durante a prática da meditação, no início, parece que a gente não está fazendo nada, a gente só está observando, por exemplo, os nossos pensamentos. Então inicialmente, você faz algumas resoluções. Eu vou ficar de olhos fechados e parado sem se mexer, né? É o básico, assim. É o que eu vou fazer durante, sei lá, 5 minutos, 1 hora, o que você decidir. Mas a sua mente começa a mandar algumas mensagenzinhas para você. Tá coçando, tá doendo, isso, mexe, levanta. Só que você não reage, né? Parece que isso não é nada, mas isso começa a criar um espaço entre pensamento e ação, pensamento e reação. Então, a prática da meditação ajuda muito em relação a isso que você perguntou sobre como a gente controla esses nossos impulsos. Então, antigamente, eu me tornava com raiva. Hoje, se se eu não conseguir parar essa raiva, eu consigo perceber depois que eu estou com raiva, ou eu consigo observar. É claro que situações novas, ou gatilhos, como você também comentou, isso, às vezes a pessoa parece que sabe exatamente o botão. sim. Para Toca teu botão apertar lá que e desencadeia essa raiva, né? Sim, é assim meu Deus do mesmo. céu. Mas a meditação ajuda muito a você perceber, apertou o botão, subiu aquele calor, subiu aquele negócio, parece que vai explodir dentro de mim, tá explodindo, e você consegue perceber todas essas coisas, porque você treinou. Você Sim, treinou observar pensamento e ação, né? No início da meditação você fala assim: "Ah, mas eu não consigo", né? É porque você ainda está muito ligado entre essa coisa de pensar e agir. Então, com o tempo, você consegue desenvolver melhor isso daí. Precisa ter um pouco de paciência, né? E você acaba ganhando também paciência na meditação, ficando sentado lá, forçado, sentado de olhos fechados, sem se mexer. Parece que não está acontecendo nada, mas tem muita coisa mudando. e essas sombras nossas, essas dificuldades,
tem a ver com a questão de querer ter controle sobre o externo ou sobre como as pessoas vão reagir diante da nossa percepção do que é certo, do que é errado. O que você acha? Que a gente quer controlar? A gente quer controlar, né? A gente quer controlar. Mas tem vezes que não tem jeito, né? Eh, o controle também vem muito com essa expectativa, e a expectativa causa mais ansiedade. Então, uma das formas como você pode trabalhar essa questão do controle, até uma vez um amigo meu falou: "Você vai fazer um plano, você tem que fazer pessimista, realista e otimista", né. Eu tive alguns momentos da minha vida que eu empreendi e deu tudo errado, né. É porque foi muito otimismo, né. Eu falei que tem que ter motivação e ser otimista, né, mas às vezes exageradamente isso pode às vezes causar coisas ruins. E também sobre as nossas sombras, a gente também tem que pensar dessa forma, pensar de forma otimista, realista e pessimista, e abraçar qualquer um dos resultados. E ter sempre, se você está com essa questão de sombra machucando ou sendo machucado, procurar formas objetivas de mudar isso, né, não também aceitar: "Ah, não, eu tenho que aceitar", não, você não é para aceitar, a gente tem que fazer uma mudança, uma transformação. Sim, com certeza.